estamos de volta e hoje aqui no Mais Saudável nós estamos falando sobre o luto e as participações já começaram a chegar. Fico sempre muito feliz em receber a participação sua que está em casa acompanhando a gente em todo o Brasil no Mais Saudável. Vou ler algumas participações aqui. A Iracema de Indaiatuba, São Paulo, parabeniza o programa. Obrigada, Iracema, que bom que você está gostando. Espero que a gente possa te ajudar com esse tema de hoje, tá? Adriana de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Geni de Botucatu, em São Paulo. A Áurea de Charqueada, no interior de São Paulo. Eliane, também de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Terezinha Oliveira, também do Rio de Janeiro. Olha a participação do Rio de Janeiro hoje chegando, que bom! Fico muito feliz que vocês estão assistindo a gente aí na Rede Século XXI, aí do Rio. Obrigada pela participação de vocês, viu? Ângela de José Bonifácio, em São Paulo. Tem mais gente chegando aqui. Todo mundo vai aqui para a nossa urna, porque no fim do programa tem sorteio para todo mundo que participar por telefone. Participa junto com a gente, então, no 0800 777 0021 ou então pelo 19 3871 9620. Compartilha a sua história. Você viveu algum processo de luto recentemente? Você perdeu um emprego, talvez? Perdeu alguém querido? Mande o seu comentário, a sua história aqui pra gente compartilhar com o Brasil inteiro e compartilhar com os nossos especialistas aqui também, que podem te ajudar. Lembrando que todo mundo que participar, então, por telefone, concorre no fim do programa a esse livro que você está vendo aí, livro do padre Air de Mendonça, O Poder da Oração no Sofrimento. Ele escreveu esse livro depois que ele mesmo perdeu o pai dele. Então, vocês que participarem por telefone com a gente, concorrem no fim do programa a esse livro, tá bom? A gente estava falando aqui sobre a dificuldade, talvez, de aceitar o luto e até de entender o que é o luto. E aí as nossas equipes foram até as ruas para ver se as pessoas sabem o que é o luto e como lidar com o luto. Vamos ver? Quem nunca passou por um sentimento de tristeza, angústia, aquela falta de alguém, de um ente querido? Essas são características do luto. Será que nas ruas as pessoas já passaram por esse momento e sabem o que significa o luto? O que é o luto para você? Para mim é muita tristeza. Então é quando alguém morre, fica de luto, né? Eu quase morri. Foi em qual momento? Foi quando meu marido morreu. É muito triste, né? Perdi minha mãe em dezembro agora, não tem chão, a gente fica só Deus mesmo para confortar. Além do luto, da perda de um ente querido, vocês já vivenciaram em algum momento da vida de vocês outro luto, outro tipo de luto? Não, me lembro não. Também não. A senhora sabia que além da perda de um ente querido, o luto ele pode ser vivenciado em outros momentos na vida? Ai, o luto? Ai, Jesus amado. O luto, na verdade, ele não acontece só na morte de um ente querido. O luto, ele acontece também na perda de um emprego, na perda no fim de um relacionamento. Teve uma época que eu perdi um emprego onde eu tinha trabalhado durante muitos anos e eu acordava nos outros dias e era uma falta que me fazia de acordar, de me trocar, de sair para ir trabalhar. Era essa falta mesmo. O luto ele existe realmente de outras formas, como por exemplo a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, o término de uma amizade. Querendo ou não, a gente sente sentimentos, talvez não na mesma intensidade que um ente querido, mas próximos ao sentimento do luto da perda de um ente querido. Estou de luto agora, procurando emprego. Você não acha que a perda de um relacionamento e a perda de um emprego seja um luto? Não compara um luto não. Eu acho que é uma dor, é uma perca, muitas vezes lastimável, mas não se compara. Pegando o currículo agora. Estamos na luta aí, atrás de um emprego. E querendo ou não é um luto? Vocês não estão sentindo como se vocês estivessem perdidas, tristes? Não são sentimentos parecidos com a perda de um ente querido? Verdade. Então que você tenha boa sorte para você encontrar um emprego e que essa fase de luto passe rápido. Obrigado. Ok? Ok. Obrigada, viu? Olha só, né? O Renê tinha até citado que a gente está com quase 14 milhões de desempregados aí no Brasil. A Renata encontrou na rua aí muitas pessoas entregando currículo. E que engraçado, né, Renê? Elas talvez não associem esse sentimento de perda de um emprego com o luto. Quer dizer, sente aquilo e não conseguem nomear. O nomear, que é a última palavra que você usou agora, é bem interessante. O nome que atribuímos às coisas da vida, seja um objeto, seja um sentimento. E eu costumo usar muito o termo perder ou ganhar é só quando você de fato tem alguma coisa. E o emprego é algo que você não tem, você vive. É diferente, você não é dono do teu emprego.
aquela cadeira de trabalho que você ocupa, de certa forma, o proprietário dela é o dono da empresa, são os acionistas da empresa. Então, colegas me procuram, poxa, perdi o emprego. Eu tento sempre levar para ele, não, é uma fase da tua vida que você viveu, é uma jornada, leva todo o aprendizado, tenha consciência do que você pode fazer de melhor e vá em frente. Não fica achando que você perdeu ou ganhou algo. Ou um amigo também, perdi tal pessoa. Não, mas essa pessoa era sua. Porque você só perde o que você tem, esse né? sentimento de posse com tudo na vida, na verdade. Exatamente, e aí pesa, aí fica aquele peso, olha, eu tinha aquilo e não tenho mais. Uma das pessoas falou, eu acordava, me arrumava para ir trabalhar e eu rotina. sinto... Aí sim, a rotina é sua, você Agora, pode definir. Eu acho que essa controvérsia tem uma certa razão de ser, porque a gente está talvez igualando, corre-se o risco de igualar perda a luto. Né? Nem toda perda Não é a mesma coisa. vai significar um luto. Depende do tipo de apego, como a gente estava falando, do significado que aquilo tinha na vida da pessoa e na capacidade que a pessoa tem de conseguir absorver aquela perda e aceitar, né, e passar por todas essas fases que a gente vai falar. Mas o telespectador tem razão, nem toda perda de emprego, o término de relacionamento, vai configurar um luto para aquela pessoa. Quase que invariavelmente, quando a gente perde um ente querido, a gente entra em luto porque o sentimento de amor e o significado que aquela pessoa traz para a nossa vida é muito grande, é muito intenso. É praticamente impossível não ter que passar por esse buraco negro, que muitas vezes as pessoas referem, né? Que é o luto na perda de uma pessoa, de um ente querido. É um vazio que fica, né? Agora, para o emprego, para o relacionamento, vai depender do tipo de apego, de significado e de que lugar aquilo ocupava na vida daquela pessoa. E que talvez nem seja tão saudável assim, mesmo quando a gente não termina um relacionamento, uma amizade, um emprego, ter esse apego tão grande, né? E aí quando você perde, você acaba ficando com esse vazio enorme também. Então o certo seria lidar com isso enquanto você tem, digamos, ainda. Isso, se a gente começar a questionar o tipo de apego que a gente tem com as coisas. Às vezes, quando a gente olha retrospectivamente, a gente consegue perceber que existia alguma coisa na relação daquela pessoa com o emprego ou naquele relacionamento que demonstrava uma certa dependência ou era muitos ovos numa cestinha só, como a gente costuma dizer, né? Não tinha um equilíbrio na vida da pessoa, que poderia ter deixá-la suscetível a desenvolver um luto, uma coisa que é realmente muito maior, pela perda de um relacionamento, de um emprego. Ou de um emprego. E é comum também acontecer até da pessoa, quando tem um apego ambivalente, negar os aspectos negativos. Por exemplo, às vezes Só ela lembra do que é bom. Só do que é bom. Isso também acontece tanto no luto do ente querido, que às vezes é endeusado, que também não é um processo saudável, né? Mas também de um relacionamento, a pessoa às vezes já estava, o trabalho, já tinha um desgaste enorme e quando ela perde, ela só se lembra do aspecto positivo. É aquela memória seletiva que a Só para gente lembrar, tem, né? né? Você falou muito bem falado aí da coisa da ambivalência. E o que é ambivalência? É quando a gente tem, ao mesmo tempo, sentimentos positivos e muitos sentimentos negativos. Está vivendo um conflito. Então, quando a gente passa pelo luto de um ente, de um pai, de um irmão, com quem a gente tinha muitos problemas, e a gente não conseguiu resolver muitas coisas, costuma ser mais difícil. E sabia que aí esse processo pode até gerar sintomas físicos para você também? O luto pode trazer para a gente alguns sintomas de verdade, né? Alguns sintomas físicos ali. A gente tem uma arte para mostrar para você quais são esses sintomas. Vamos ver, diretor, quais são esses sintomas do luto que a gente tem aí? Dá para a gente mostrar? Olha aí, ó. Então tem aí crise de ansiedade, crise de estresse, dor, depressão. Tudo isso é, assim, lógico que nem todo mundo vive todos esses sintomas, né, Regiane? Tem a insônia, mas aí é um grande raiva, né, principalmente. Assim, é um sintoma que eu acho que domina a raiva. Então nem todo mundo vive isso, mas são sintomas que estão presentes, geralmente, quando você perde alguém. São comuns e tem as etapas do luto, né? Numa primeira etapa é comum que a pessoa negue ou que esteja até num certo torpor, que é um mecanismo de sobrevivência. Como isso aconteceu? Eu não posso acreditar. Né? Às vezes parece até que quem observa no enterro, nossa, parece que a pessoa está anestesiada. Então, uma primeira etapa que seria de negação, que faz parte também do processo. Depois pode vir uma etapa de muita raiva, né? De anseio pela pessoa. E aí, depois sim, vem uma etapa de uma tristeza, uma etapa bem difícil, em que a ficha cai mesmo, para no fim vir uma elaboração. Mas é natural passar pelas etapas. O que é importante ressaltar, né, para quem está nos assistindo, é não negar esse processo, se permitir viver a tristeza, porque é se permitindo viver todas as etapas
que isso vai passar, porque passa, né? Num luto saudável vai passar, essas etapas Você são vê, transitórias. vive, fica triste e passa, né? Por isso que é importante a gente falar sobre tudo isso. As pessoas têm medo de viver tudo isso? As pessoas sentem culpa, às vezes, Fábio, de viver sentem muita isso? culpa, né? Porque essas etapas todas, elas não são necessariamente lineares, elas podem ir e vir, as pessoas às vezes começam por uma ordem diferente, mas geralmente estão todas presentes e quase invariavelmente fica aquela sensação de que eu poderia ter feito alguma coisa, ou eu poderia ter passado mais tempo com aquela pessoa. Isso nem é racional, né? Isso vem na cabeça da pessoa, mas ela não está raciocinando sobre isso. Não está raciocinando, né? Aquela falta daquele relacionamento é tão grande que faz com que a pessoa seja inundada por todo tipo de emoção. Né? Quando ela consegue se sentir bem ou um pouco aliviada, né? Porque qual é a característica do luto? O luto parece muito com a depressão, mas no luto, o luto são ondas que vão e que vêm e as pessoas conseguem, às vezes, se sentirem consoladas. E aí sentem muita culpa quando sentem um momento de alívio e quando conseguem ter um bem-estar. Nossa, mas eu estou bem, como é que eu posso me sentir feliz se aquela pessoa não está aqui? Então é uma mistura de sentimentos muito grande. E que aí é importante, às vezes até, a gente vai falar sobre isso também, você procurar ajuda, porque não negue que você precisa de ajuda, de um amigo, de um parente, de profissionais, a gente precisa de ajuda para conseguir viver e viver bem. Vamos falar de saúde também da nossa pele, do nosso rosto? A Jaque já está aqui comigo. Boa tarde, Jaque. Boa tarde. Feliz sexta-feira para nós. Obrigada, para nós, Para né? nós. Vamos falar de Revité Anti-Age? Vamos falar de Revité para deixar a pele bem feliz, para deixar você bem feliz ao se olhar no espelho com o nosso Revité Anti-Age. Ele chegou para te deixar feliz porque ele é nanotecnologia, é novidade, é lançamento, é tecnologia de ponta, é a última palavra em tecnologia em cosmético para cuidar da sua pele. Ele tem 5 princípios ativos para deixar a sua pele mais firme, mais viçosa e eliminando aos poucos, como um tratamento. Vou até aproveitar já que é um pouquinho. Pode passar, é um pouquinho, olha, ele rende pouquinho. bastante, olha, pode passar nas mãos, sim, para eliminar manchas. E falando em manchas, ele tem um dos ativos que é o Revinage. Revinage, ele tem ação comprovada no clareamento de manchas. Ele vai uniformizando o tom da pele e diminuindo as manchas, tanto as manchas causadas pelo sol, como as manchas senis, essas que ficam na mão, né, nas mãos. Sempre aparece, né? A gente toma tanto sol, não é verdade? Se é novinha ainda, você não tem, né? Mais ou menos. Mas... Pareço mais novinha do que eu sou, já está na hora de começar a tratar da pele. Quanto mais cedo, melhor, não é? É, quanto mais cedo, a gente tem que prevenir, sim. A partir de uns 25 anos já pode começar, já passei da hora, tenho que usar. Tem que usar, né? E um outro princípio também, que é bom usar, porque todo mundo gosta, até os homens também, viu que ele tem também esse princípio, é o Nano Uplift, aquela esticadinha na pele que todo mundo gosta, né? Com certeza. Mas não é o efeito Cinderela não, que passou, esticou, lavou, acabou. Não, esse daqui do nosso Revité Anti-Age, o Nano Uplift, ele vai ficando, porque ele penetra na epiderme, chega na derme, chega na musculatura, promove a síntese do colágeno e vai deixando sua pele cada dia mais firme. Então vamos deixar essa pele mais bonita, gente? Liga agora 0800 605 0173. Vocês compram o kit do Revité Anti-Age, recebem em casa, em qualquer região do Brasil, decidem como querem pagar no cartão de crédito, no boleto bancário. E ainda ligando agora, ó, ganha mais colágeno. Oba, colágeno tem presente. hidrolisado, presentaço. Vai de presente para você junto com o seu kit do Revité Anti-Age para quem ligar agora. Aproveite então, ao telefone 0800 605 0173. Revité Anti-Age é menos rugas, menos manchas, é mais elasticidade. É inovador e, claro, é da Puriflora. Desfrute o melhor da vida. 0800 605 0173. Obrigada, Jaque. Bom fim de semana. Obrigada, para você também. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o luto no Mais Saudável dessa sexta-feira. Você aproveita, liga aqui e participa junto com a gente. O Mais Saudável volta já.